Vamos abrir nossa Bíblia de novo, aí no livro de Ezequiel. Foi no primeiro domingo do mês passado que nós começamos a pregar aqui sobre Ezequiel. E uma das coisas que nós temos visto aqui é que Ezequiel é esse homem da glória de Deus. E nós já sabemos muito bem que quando o Antigo Testamento se refere à manifestação da glória de Deus, na verdade ele está falando sobre o Espírito Santo. É o Espírito Santo manifestando-se, permeando, envolvendo, sendo presente, plenificando, enchendo o ambiente com a sua glória. Sem a presença do Espírito Santo, a glória de Deus não se manifesta. Ou não se sabe até que ponto que é a glória de Deus, até onde é o Espírito Santo, mas nós sabemos que o Espírito Santo traz em si e por si mesmo este poder, essa presença gloriosa de Deus. E aqui neste capítulo, vamos lá, o capítulo 7, capítulo 8, Ezequiel 8, no sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado na minha casa, e os anciãos de Judá, olha, por que ancião de Judá? Eu descobri que tem que explicar isso também, né? Olha, por que ancião de Judá? Ancião de Judá porque houve um tempo em que o povo de Israel se dividiu em duas partes, né? Veio o reino do norte e houve o reino do sul. Então, o reino do sul ficou conhecido como reino de Judá e outro como o reino de Israel. E assim foi, e esses dois reinos se mediam forças. Mas com o tempo, as 10 tribos que compunham o outro reino praticamente desapareceram. E na verdade, ficou uma tribo só. E essa tribo é a tribo de Judá. E a Bíblia diz lá que é através da tribo de Judá que Jesus Cristo veio revelado. Ou através da tribo de Judá que o Messias veio ao mundo. Portanto, a tribo de Judá é extremamente importante na história de Israel, é importante na história do próprio Jesus Cristo, é importante na história do messianismo, é importante na nossa vida e da igreja de hoje. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. As outras passaram, ficaram, mas permaneceu fiel, como remanescente. O que sobrou, o que continuou, é a tribo de Judá. Mas veja, já aqui nesse tempo, onde nós estamos, antecedendo ou dentro do contexto do cativeiro babilônico, tem que estudar a Bíblia, viu? Então, está lá escrito, no sexto mês, no sexto dia, ou melhor, no sexto ano, no sexto mês, no quinto dia, estando eu na minha casa, e os anciãos de Israel, assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. Por que eu dei essa ênfase tão grande? Porque quando você lê lá nos primeiros capítulos, como nós lemos aqui, já estudamos, nós vimos que diz assim, e veio sobre mim a mão do Senhor. De uma maneira muito suave, muito delicada, não é? Deus como que estendendo a sua mão. Mas já adiante, no 8º capítulo, depois de algumas coisas dramáticas que foram acontecendo na história do povo, agora ele diz, e veio então e a mão do Senhor caiu sobre mim. Interessante pensar nisso aqui, não é? E diz mais, sucedeu que ali,
a mão do Senhor Deus. Interessante, no original não é nem Adonai Elohim, não é nem Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai, mas a palavra que o profeta usa aqui é Yahvé. A Igreja Peniel sabe tudo isso que nós já estudamos, não é? 3, 4 meses pregando aqui sobre isso. Quem não aprendeu, compra o livro e lê a Bíblia. Muito bem. Então está escrito, então a mão do Senhor caiu sobre mim. Qual Senhor? É muito importante aqui identificar o Senhor. Ele não usou nenhum dos outros nomes, mas valeu-se do nome mais forte, mais poderoso. E ele disse, Elohim, Yahvé, não Elohim, não Senhor, não Adonai, também Senhor, não outro nome de Deus, mas o nome máximo de Deus. Deus, com a sua mão, caiu sobre mim, porque era muito importante o contexto, a situação em que Deus estava falando. E diz logo adiante, olhei, todos comigo, verso 2, todos, e olhei, e eis uma figura como de fogo. E algumas traduções dizem assim, como um homem, mas não é um homem, é a tradução correta. A tradução grega diz homem, mas a tradução hebraica diz fogo. O original diz fogo, porque esse fogo significa, simboliza a pessoa de Jesus. E você pode voltar lá se quiser, aqui não vai dar tempo, claro, mas depois olhe lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, logo depois do verso 15, 16, 17, por ali, está a descrição da pessoa de Jesus, aquele que era a revelação de Deus. Primeiro João diz quem é que está enviando, quem o envia, que mensagem que ele vai entregar, e ele diz também ainda que veio aquele varão que era como fogo vivo. Por quê? Nós vamos ver daqui por diante. Estendeu ele dali, voltando, todos, verso 2, olhei todos e eis, desde os seus lombos era fogo, dos seus lombos para cima, como resplendor brilhante, rebrilhava, era simplesmente maravilhoso, era algo indescritível, não tinha como transmitir isso, era de fato, mais uma vez, a presença da glória de Deus. Verso 3, estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos, outros dizem só pelos cabelos, e outras traduções dizem, tomou, a minha diz, pelos cachos da cabeça, e o Espírito me levantou entre o céu e a terra. Amém? Aleluia! Já pensou que privilégio, de repente, uma mão extraordinária, como a mão de Deus, que vem, aqui está dizendo que é Elohim, então, que é Elohim, que é Yahvé. Então você vê lá, aquela mão poderosa, que vem e te pega, te toma, te eleva, e te transporta para onde Ele quer. Nós já estamos estudando aqui, já tem, é o 5º domingo, não é? O 4º ou 5º. Então você já sabe muito bem onde é que estava Ezequiel. Ezequiel já foi agora transportado lá para a Babilônia. E agora, enquanto ele estava nessa condição, de repente vem a mão do Senhor, e a mão do Senhor o toma, e o levanta, e o leva em espírito, e ele o conduz. Para onde o conduz? Já leram aí? Para Jerusalém, para Jerusalém. E o que vai acontecer em Jerusalém? Na outra página, a terra, acima do terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões
Deus. Hoje tem muitas visões, não é? Por exemplo, alguém mandou para mim essa semana, muito obrigado, agradeço a gentileza, me mandaram uma mensagem lá que dizia assim: a divina visão do inferno. Foi bom que eu descobri algumas coisas, mas o conteúdo em si não interessou muito, não. Sabe por quê? A divina visão do inferno. Olha, eu não consegui ainda ter uma divina visão da glória de Deus. Realmente não me interessa nenhuma visão do inferno de jeito nenhum. A Bíblia diz que Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, ele desceu até o inferno, sim, e ele foi pregar aos espíritos em prisão. E o que é que ele foi fazer lá? Ele foi lá para dar o testemunho do poder e da glória de Deus, aqui da outra pregação. E ele foi lá sim para pisar no peito do diabo e dizer: olha, eu venci a morte, eu venci o pecado, eu destruí tudo que maculava, que aniquilava com as coisas do meu Pai, e eu estou aqui. Basta que Jesus tenha ido lá. Mas depois disso eu já recebi mais umas 5 visões do inferno. Meus amados, vamos buscar visões da glória de Deus. Amém? Não precisa fazer nada para ter visão do inferno, não. Dá umas voltas pelas ruas de Belo Horizonte, em alguns lugares aqui, você vai ver um pedacinho do inferno. Então, continuando, não vamos sair daqui da minha linha de pensamento, não, voltemos lá no verso. Então me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio. Ai, 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 aqui começa, não é? Primeiro nós temos aqui a visão da glória de Deus, a mão do Senhor, aquele momento extraordinário, aquele vestíbulo da glória de Deus, uma maravilha, Deus fazendo tudo aquilo, o Espírito Santo presente, as manifestações da glória de Deus, como nós vimos lá no capítulo 1, né? O Ezequiel, aquelas rodas divinas, aquelas rodas cheias de olhos, e olhos, e olhos, e olhos, e como é que é isso, como é que pode? Mas tudo aquilo estava dizendo sim, que Deus é todo poderoso, que Deus vê todas as coisas, que Ele enxerga todas as coisas, que Ele está presente em todos os lugares, que Ele é onisciente, que Ele é onipotente, a manifestação de que Ele se move tanto para a direita, simultaneamente para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, também se eleva. Para Ele nada é impossível, tudo é possível. A manifestação da glória de Deus, os querubim, quem que é querubim? Querubim é um nível de anjos, não é? Tem o arcanjo, tem os anjos e tem os querubins. Pois bem, então ali são aqueles querubins. Querubim é aquele anjo, digamos, eu prefiro dizer que ele é um dos anjos da mais alta competência, porque foram esses dois que Deus colocou lá na porta do jardim do Éden, um de cada lado com a espada na mão, para guardar aquele lugar. E aquele lugar significava, sim, a bênção de Deus que viria em Jesus muito mais tarde. Pois bem, continuando, ali estão aqueles querubins, toda aquela glória de Deus. Você já pensou, a gente no meio daquilo, dá para ficar meio doido, dá para ficar meio jonjo. É como a primeira vez que eu ouvi na minha vida uma manifestação do poder de Deus numa salinha pequena aqui em Belo Horizonte, lá na floresta, quando de repente estávamos lá, eu, pastor Rosivaldo Araújo e outras pessoas estavam por ali, e
fomos orar 3 horas da tarde, e de repente alguém começou a falar em línguas, e de repente outro começou a cantar cânticos espirituais, e olha, a casa encheu da glória de Deus, e de repente uma voz que vinha não sei de onde, aquele cântico que cortava, que enchia, que plenificava tudo, e eu abri os olhos e comecei a procurar de onde é que está vindo. Olhei para cima, olhei para baixo, olhei para um lado, olhei para outro, olhei debaixo da mesa, olhei, onde é que está isso? Era a manifestação do poder da glória de Deus. Mas Ezequiel ele viu muito mais do que isso. Aquelas rodas, aqueles querubins, aquelas figuras, aqueles arcanjos, aquele movimento, o tatalar das asas. Mas, de repente, caiu a mão do Senhor sobre mim. E agora, como que Deus o toma e leva até Jerusalém. E chegando em Jerusalém, Deus o leva para o templo. E aqui praticamente começa essa história tremenda. Me conduziu para um passeio do templo. Talvez nós pudéssemos chamar isso aqui de uma inspeção que Deus vai fazer no templo. Quando eu trabalhava na 7ª CR do Rio de Janeiro, em Goiânia, Goiás, uma vez deu aquele agito dentro lá da 7ª CR, quartel, e o que ia acontecer? Naquela semana foi uma coisa, tudo foi limpo, arrumado, preparado, os soldados se adestraram, e foi uma coisa tremenda. Sabe por quê? Naquela semana nós recebemos a visita do general comandante da região, que se chamava Ernesto Geisel. E porque o Geisel vinha visitar a nossa unidade, foi aquela revolução. E lá vem aquele velhão alto, bonito, aquela farda impecável. Ele só olhava assim. Deus levou Ezequiel. Vamos fazer uma inspeção no templo. Continue. Verso 4. Aliás, ainda o verso 3. Levou-me em visões até a entrada da porta do templo. Muito bem, mas continuem, ou continuemos. E ele foi me levando até o verso 4, porque depois repete. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Olha, no templo de Jerusalém, ainda a glória de Deus estava presente, ainda. E ele me conduziu, diz o texto, agora para dentro do templo de Jerusalém, a entrada do pórtico, onde se manifestava o poder de Deus. Mas, veja o verso 5, e o que ele diz, todos. E ele me disse, levanta agora os teus olhos. Primeira coisa, hein? Estão prestando atenção? Primeiro, levou até Jerusalém ao templo. Segundo, agora ele o leva para dentro do templo. Terceiro, agora ele manda que ergue os teus olhos para o norte. E ainda, no verso 6, olha lá, vamos continuar no verso 4. Verso 4, verso 5 aqui, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o norte. Levantei os meus olhos para lá. E eis que, do lado norte, a
porta do altar. A porta, craseado junto, né? A porta, pertinho ao lado da porta do altar, estava esta imagem, a imagem dos ciúmes, a porta da entrada do templo de Jerusalém. Nós já estudamos isso aqui também quando nós estudamos os nomes de Deus. E nós vimos que tem uma palavrinha hebraica que revela, que fala desse zelo, desse cuidado e desse ciúme de Deus. Diz a Bíblia que Deus tem ciúme, ou ciúmes da sua casa, do seu templo. E agora, durante essa inspeção, em que ele chama o seu profeta, e ele diz: vês o que estão fazendo aqui dentro, na casa, junto ao átrio. A glória de Deus ainda estava presente. E logo adiante, no entanto, estava aquela imagem terrível que fora colocada por Manassés lá no passado. Veja aí, 1 Reis, 2 Reis, capítulo 21, versículo 7. Manassés levou a iniquidade para dentro do templo de Deus e colocou, de um lado estava presente a glória, mas do outro lado, ali ainda à porta, um pouco de lado, estava aquela imagem. Era um confronto entre o Deus Santo e uma imagem pagã. Quem achou aí, já vi muita gente procurando, 2 Reis, capítulo 21, versículo 7, e você já viu que aquela imagem de Acera introduzida ali, Acera era considerada, digamos, a mulher de Baal, o gênero, não é? Hoje não tem mais, mas tem, sempre teve. Então, existe, estava lá presente. E Deus está mostrando isso ao seu profeta. Você está vendo? Erga os teus olhos, olha para o norte. Agora, a porta do altar. Vamos continuar, eu gostaria que você continuasse lendo aí comigo no verso 5, outra vez todos, 1, 2 e o filho do homem, levanta agora os teus olhos para o norte. Levantei os meus olhos para lá, e eis que do lado norte, a porta do altar, a porta, está craseado, né? Os professores e professoras de português que estão aqui sabem muito bem o que isso quer dizer, né? Não estava na porta, mas estava à porta, em frente à porta, desafiando a Deus. Estava esta imagem dos ciúmes à entrada. E disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Por que foi colocada aquela imagem na casa de Deus, confrontando a presença de Deus? Olha, eu acordo muito cedo, 6 horas da manhã, estava chovendo e fazendo frio. Quem acordou cedo sabe. E eu sentia muito frio. Vestia esse terno que é quente, e agora eu não estou aguentando. Pois bem, também deve haver outras razões. Mas vamos continuar. E diz, olha, as graves abominações que a casa de Israel faz, para que me afaste. Quando eu confronto a Deus, eu estou como que colocando-o para fora. E é isso que está acontecendo. Mas isso aqui ainda não é nada. Pois verás ainda coisas maiores.
e mais abomináveis. Veja o verso 7. E me levantou agora a porta do átrio. Agora é já a porta. No átrio. Veja lá. Ergue os teus olhos. Já falei, a Sera 21, 7. Veja o que estão fazendo. O que estão fazendo? As abominações, para que me afaste da casa de Deus. Olha, toda sorte de abominação e de pecado afasta Deus. Não pensemos que há coisas que não têm nada a ver, que não têm nenhuma importância. Mas elas afastam Deus. Mas é costume, é moda, é século 21. Mas é um confronto com Deus. Pior, esse confronto silencioso. A Sera não gritava. A Sera não protestava. A Sera não fazia rebelião nenhuma. Digamos, a Sera estava, na linguagem popular, na dela, lá. Confronto a Deus. E Deus pergunta então ao seu profeta: será que eles querem que eu vou embora? Veja o texto. De novo, verso 6 agora. Filho do homem, veja o que eles estão fazendo. Olha, o Espírito Santo está perguntando à Igreja Peniel hoje, e talvez à Igreja Peniel de Belo Horizonte, do Brasil e do mundo também, e provavelmente eu tenho certeza que ele está perguntando para a igreja dele no Brasil e no mundo a mesma coisa. Vocês estão vendo o que vocês estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás coisas ainda, abominações ainda maiores. Verso 7. Então me levou agora à porta do átrio, e olhei, e eis que havia um buraco na parede. Todos estão vendo isso aí? Estão lendo comigo? Todos, verso 7, todos. E me levou à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Verso 8. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. O profeta obedecia literalmente, palavra por palavra, e não perguntava: mas a parede é dura, eu não tenho como, e não tenho meio. Não, aqui não há discussão. Deus vai falando, ele vai fazendo. Deus vai falando, ele vai agindo. Veja bem, então, o que mais que diz? Olha o verso 2 agora, o verso 9. Disse-me então, depois de cavar, abrir aquele espaço, aquela fenda na parede, disse o Senhor: entra, vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Onde é que estavam acontecendo essas coisas? Onde? Onde? No templo. E de um lugar praticamente separado por uma parede, para que ninguém visse. Eles
faz um buraco, abre uma fenda aí. E ele abriu. Próximo passo. Entra. Entra. E ele entrou, porque viu uma porta. Certo? Continuemos. Eu estou literalmente seguindo a Bíblia. Veja lá, o verso 8 diz assim, o verso 9, agora vem tal, coisas terríveis que fazem. Verso 10, entrei, vi toda forma de animais de todos os tipos, animais abomináveis, ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. Animais asquerosos. Você lembra de quê? Serpentes, cobras. Mas adiante no capítulo lá, no capítulo 3, ele diz que, olha, vão aparecer escorpiões, vão aparecer, como é que chama? Animais causadores de coceira. Como? Sarna, obrigado. Sarna, coceira, peste na casa de Deus. Está escrito. Continuando, também todas aquelas figuras na parede. Olha, a gente sabia muito bem que o povo de Israel, os 10 mandamentos não admitiam de maneira nenhuma nem pinturas, quadros, pinturas, nada. Tudo aquilo que se assemelhasse ou tentasse imitar de alguma maneira a Deus, a pessoa de Deus. E a palavra de Deus, a revelação bíblica, considera sempre tudo isso abominação. E nós estamos diante desses fatos. E Deus está levando o seu profeta para é mais do que uma inspeção, porque uma inspeção é sempre corretiva e muito forte. Mas Deus está levando o profeta para ele ver o que está acontecendo. Olha, enxerga. Porque do lado de fora ninguém estava vendo. O povo sabia, mas não estava vendo. Continua o texto. Verso 10. Entrei, vi, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis, de todos os ídolos na casa de Deus, aqui já tem plural. Lá no átrio norte, nós vimos que tem lá uma figura, uma imagem, mas aqui nós estamos diante de ídolos na casa de Israel, nesta área do pátio interior, onde existe este buraco, esta fenda enorme, onde estão pintados lá naquela área escura da casa de Deus. É uma área escura da casa de Deus. Por quê? Por que que as coisas ruins só se fazem no escuro? Por que que as boates funcionam à meia luz? Não sei, nunca entrei, mas pelo que eu vejo e ouço. Por que que os motéis, as casas de prostituição, as festas escusas acontecem sempre no escuro? Por que que tem que apagar a luz?
Por que em certos cultos, em algumas igrejas, tem que apagar a luz? Tem que escurecer tudo? Por quê? Olha, todos os pastores que entraram nesse caminho, eu vi, caíram. Até da igreja Peniel. Um ou outro. Quem está aqui sabe o que eu estou falando. Apaga a luz. Agora vamos receber a bênção. Dá de encontro um no outro. Cai abençoado. Todos caíram. Literalmente. E continuam. Diz mais. Pintados nas paredes, ao redor e tal. O que mais que ele viu? O negócio não acaba. Eu estava lendo isso aqui, e digo, meu Deus, quando é que vai acabar essa história? E vinha uma atrás da outra, né? Verso 11, todos. 70 o quê? 70, não, a Bíblia diz assim, 70 anciãos. Anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles. Pá, que isso? Um quase sumo sacerdote, no meio de toda aquela confusão. Nós lembramos muito bem que um dia Moisés, lá no passado, ele convocou 70 homens escolhidos de Israel, e Moisés impôs as mãos, e eles foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a profetizar e glorificar a Deus. Mas o tempo passou. Veio a instituição do sacerdócio. E já agora, as exigências do Antigo Testamento, para que o sacerdote fosse da tribo de Levi, nascido dentro da tribo de Levi, e tendo nascido dentro da tribo de Levi, fosse separado e escolhido para o exercício do sacerdócio. E dentre estes escolhidos para o sacerdócio, o próprio Deus escolhia o sumo sacerdote para si. Mas o que nós estamos vendo aqui, o Jezanias se desviou completamente. Jezanias caiu na idolatria, caiu no pecado, caiu na prostituição, envolveu-se com tudo aquilo que os cananitas faziam lá fora. E agora ainda vai guardar-se dentro do templo, por trás de paredes grossas, escuras. Mas Deus vê. Amém? Deus vê. A Bíblia diz que não há nada que feito às escondidas não seja um dia proclamado dos telhados.
verso seguinte, continua, não, ainda não acabou, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, eles estão curtindo tudo aquilo, né? Curtindo. Se fosse hoje, o que seria, hein? Como é que seria essa curtição? Se hoje o meio de se escolher sacerdotes também não é mais de acordo com aquilo que dizia da Escritura. Tem sacerdote por aí, pastor para tudo quanto é lado, cada um de um jeito. São filhos de Jezanias, filhos de Safã, se escondem no templo, mas não são do templo. Eu estou pregando Bíblia. E não estou pregando contra igreja nenhuma. Eu estou pregando porque eu sou pastor da Igreja Peniel de Belo Horizonte do Brasil. Sou presidente do Ministério Peniel. E sou responsável por isso também. E não pense que não há Jezanias também por aqui, não. O que há, infelizmente. Continuando. Mas, olha lá. Tendo cada um na mão seu incensário, meu Deus. Olha, completa o versículo. Leia, por favor. E subia o aroma. Tinha unção? Isso não era unção? Não era incenso da unção? Era sim. Só que é unção falsa. Unção falsa. Sabe, a Bíblia diz que ainda que venha um anjo de luz a anunciar para... A Bíblia não, o apóstolo... Claro, a Bíblia, mas eu estou citando a pessoa. O apóstolo Paulo disse assim: ainda que venha um anjo de luz e anuncie a vocês um novo evangelho, seja anátema. Ontem, quando eu fui buscar a minha roupa aí numa lavanderia, a pessoa que é crente falou: pastor Reuel, eu estou muito atribulada, porque essa semana eu chamei alguém para pregar lá na minha igreja, para pregar na minha célula, e isso é por isso que é perigoso. E chegou lá, ele abriu a Bíblia e disse: ó, daqui para frente é válido, daqui para frente já era. Ou seja, de Atos dos Apóstolos para frente é o que vale, daqui para trás esquece. Outro evangelho, mas ele está por aí, está permeando. E de repente vai fazendo a cabeça das pessoas. Voltemos para a Bíblia, que eu quero terminar essa pregação. Ainda há tempo. Verso 12. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas. Ai, Deus de glória. Aqui não é mais o povo, não. É muito fácil dizer: é o povo que cai, é o povo que não presta, é o povo que não crê, é o povo que é rebelde, é o povo que é isso. Não, aqui está escrito: olha, moço, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas. Cada um nas suas recâmaras pintadas de imagens, e dizem:
Deus não nos está vendo. Muito bem. Vamos continuar. Diz o nosso texto ainda. Então vejam bem, nós já tivemos lá dentro no templo, já entramos no templo, já vimos o confronto de Azera, depois nós entramos no templo de novo, agora nós fomos lá na área norte, na porta do altar, nós vimos que depois de abrir aquela parede, entramos lá para ver o que tinha acontecido lá dentro, porque Deus estava mostrando para o profeta Ezequiel e mandou escrever, tá aqui hoje nós estamos vendo também, porque hoje também está acontecendo a mesma coisa. Levou-me à porta do átrio, mandou furar, abrir um buraco, um rombo na parede, abre uma fenda, abri, vi uma porta. Versos 9 e verso 10, todos, 9 e 10. Então, oh Deus de glória, força, força, força. Eu acho que eu sou o mais velho aqui. Verso 9, verso 10. Vamos lá, todos. Muito bem, que mais? Logo adiante, no meio daquela podridão, havia então 70 homens de Israel, 60 pseudo-pastores, ou falsos sacerdotes, na casa, que estavam em pé, diante de tudo aquilo, com seus incensários nas mãos, e subia fumaça. Rituais idolátricos satânicos praticados na escuridão, falsos profetas. Vamos ler o verso 12, ele vai repetir tudo de novo, olha lá. Então me diz, filho do homem, o que vês? Os anciãos, o que eles estão fazendo na casa de Israel, aí no meio das trevas? Verso 13, disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações do que as que estão fazendo. Verso 14, levou-me agora à entrada da porta da casa do Senhor, que está do outro lado norte. Primeiro foi no átrio, aqui nós estamos lá do norte sim, mas na porta, na entrada da porta, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Quem é Tamuz? Tamuz é um deus babilônico, deus da fertilidade. E esse deus da fertilidade, ele parece que ele morria, ele vinha, morria. Durante o inverno ele sumia, ele como que morria, quando o inverno passava ele ressurgia. E ali estavam aquelas senhoras, aquelas mulheres, chorando a Tamuz. Dentro do templo. Onde está o Deus de Israel? Onde está o Deus Criador? Onde está o Deus Todo-Poderoso? Verso 13, leamos todos, verso 13, disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações do que estas. Verso 14, levou-me então à entrada, e ali estavam as mulheres, assentadas chorando. Verso 15, todos, vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores, é isso aí que arrepia.
ainda verás quando... Oh, já acabou? Não, não acabou, tem mais. Veja lá, verso 16. Levou-me para o átrio de dentro, ou seja, o átrio interior da casa do Senhor. Que terrível, que terrível. Onde é que está esse átrio da casa do Senhor? Entre o alpendre, hall, e o altar, seria, mais ou menos. O que é que ele diz aqui? Verso 16, podem ler, por favor, todos. Onde? Entre o pórtico e o altar. Cerca de... Como é que eles estavam? De costas. De costas para o templo do Senhor. Mas, com o rosto para o... E o que faziam? Adoravam. Um dia apareceu por aqui um desses adoradores. E ele chegou aqui na igreja Peniel e de repente ele queria louvar a Deus aqui de costas. Não, pastor, agora é assim. Não, não é assim aqui não. Não, mas essa é a nova revelação. Ô meu filho, não é da palavra de Deus essa nova revelação. Teve na sua? Apareceu na sua? É, uma turma aí que queria adorar, que é assim. Conclusão, 42 membros desse tal grupo que tinha aqui na igreja, foi embora, todo mundo foi embora, saiu um dia só. Ah, então nós vamos embora. Deus abençoe vocês. Aí como é que vai ser domingo que vem? Não se preocupe. No domingo seguinte tinha gente nova tocando lá. Mas o texto é muito claro, de costas para o altar do Senhor. Quem está de costas para o altar, está, quando eu digo, não quero conversa com você não, vira as costas e vai embora. A Bíblia diz lá, no capítulo 1 de Romanos 29, está escrito lá também, que Deus vira o rosto. Ele despreza. Olha o desprezo pelo altar da casa do Senhor. Pastor, isso é quadradice a 20ª potência, 100ª, 1000ª potência. Pode ser. Mas eu sou pastor, o que eu vou pregar? Me fala uma coisa, o que eu posso pregar? Ô Jorjão, tem alguma coisa que eu posso pregar além da Bíblia? Não. Deixa um pouco isso tudo de lado aí. Vamos pegar igual aquele moço falou lá, só de Atos para frente. Você virar as costas, eu não posso pregar outra coisa. Não tem como. Pode pregar outra coisa, Daniel? Mas por que não? A palavra é a verdade. Mas quem disse que é verdade? A minha fé. Minha fé. A sua fé? Mais do que isso? A minha razão. Ah, razão também. A fé é inteligente. A fé é inteligente. Deu um livro que se chama A Lógica da Fé. Muito bom. A lógica da fé é inteligente. Quem não crê, não vou usar a palavra, né? Você sabe qual é. Mas tem mais. Vamos lá. Cansaram? Vamos ficar em pé. Respire fundo. Faça um exercíciozinho aí. Estica as pernas. Vire para o lado. Vire para o outro. Eu tenho 5 minutos ainda. Amém. Muito obrigado. Pode sentar. Vamos caminhar para o fim, então. Então, entre o pórtico e o altar,
25 homens de costas para o templo, porque eles adoravam o sol. No mundo antigo, quem é que adorava o sol? Os egípcios. E o rei Atum, Akhenaton, adoradores do sol. Nós temos um só Deus e não outros. Verso 17. Para terminar. Não é para terminar, não. Falei errado. Não vou terminar ainda, não. Não vou, não. Verso 17. Veja lá. O que é que diz? Então me disse, filho do homem, acaso, agora deixa eu ler sozinho, porque eu vou ler direito para vocês. Fecha o olho e escute. Olha, acaso é de pouca monta para a casa de Israel, de Judá, fazerem eles abominações que praticam aqui? Lendo de novo. É coisa pouca, ou de pouca monta, para a casa de Judá, o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ou seja, é pouco tudo isso? Não chega, não? Mas sabe como é que começa? Com as pequenas concessões. As pequenas concessões destroem obras inteiras. A Bíblia diz que são as raposinhas que saqueiam o parreiral. Algumas toneladas de papelão. Um pouco de cabeça de porco bem moída. E tantas outras coisas. Que sim, destrói o conceito de um povo que é o maior exportador de carne para o mundo, para mais de 150 países. E por aí o trabalho de milhares de homens honestos e sérios, e o nome de uma nação inteira vai por terra, por causa de um telefonema. O que eu faço? Nada. Usa. Não tem nada, pastor. A minha festa é uma bênção, já fiz o culto lá. Não. Não é. Isso é apenas uma despedida de solteiro, de solteira. É só uma brincadeira. É uma pré-lua de mel. Para ele ou para ela aprender alguma coisa e saber o que vai acontecer depois. As outras dezenas de rapazes e moças que estão ali, e até de homens e mulheres casadas, que em alguns encontros de casais ouvem escutam, abrem buraco na parede e entram
E depois? Não tem nada a ver. Não sei. Aqui está escrito outra coisa. Depois nós reclamamos do governo, nós reclamamos dos políticos, nós reclamamos dos empresários, dos administradores e tanto mais. Mas eu vi uma frase célebre essa semana. Alguém que disse assim, olha, a respeito da carne podre. Nós somos o que nós comemos. Quem come carne podre está podre também. Mas Deus disse a Ezequiel, Ezequiel, aqui está a minha palavra, come. Mas eu venho e digo, não, a tua palavra só me convém daqui para cá não. Isso aqui não é mais, isso aqui já foi. A minha fé, ela se baseia num momento de total contextualização e de plena consciência da hora e do momento em que eu vivo, que o restante não tem importância. O importante é o aqui e o agora. Ou seja, o importante sou eu. Não importa se seja santo ou se seja profano. Importa é a minha decisão. Eu vi há pouco tempo um determinado senhor, que não vou dizer o nome porque muita gente viu, vai saber quem é. De um jeito tão estranho, a cabeça, a postura, um negócio desse tamanho nos narizes. Agora eu vou assumir a pessoa que eu sou. Muito bem. Eu quero encontrar essa pessoa pessoalmente. Desculpa a redundância, viu? Quero encontrá-la pessoalmente. Dizer, olha, ajoelha aqui, vamos orar. Receba Jesus como seu Salvador. Você tem que nascer de novo. Você tem que confessar os seus pecados. Você tem que deixar a rebelião. Tudo isso aqui, minha gente, é fruto da rebelião. A Bíblia diz que a rebelião é pior do que a feitiçaria. Que todo esse tipo de coisa que hoje está rondando a mente dos cristãos e das igrejas, e que vem através das novelas, que vem através dos aplicativos, de todos os meios de informação. Não que eles sejam ruins, não, eles são bênção. Mas acontece que tem muita coisa ruim por aí, e a gente tem que ter discernimento do Espírito Santo para fazer a triagem de tudo isso e jogar fora aquilo que não é de Deus. E não adianta também, porque ninguém está vendo lá debaixo da minha coberta. Olha lá. A porta do quarto está trancada, acontece aqui o que tiver que acontecer, aleluia, é nada. Porque um dia o anjo do Senhor pode chegar lá com o seu profeta e dizer, abre um buraco aí na porta, arromba isso aí, entra lá, vê o que está acontecendo. Isso foi há muito tempo.
Mas se não confessarmos os nossos pecados, o que vai acontecer? Vamos pagar por eles. Mas Jesus disse àquela mulher que foi pega em adultério: vai e não peques mais, eu também não te condeno. Ele não disse: continua na sua, minha filha. Os jovens da recuperação, podem ficar em pé? O que vocês estão fazendo aqui na igreja Peniel? Pode falar. Vieram para cá, por que e para quê? Para encontrar com Deus? Foi para mudar de vida? Meu filho, por que vocês não... Meu filho, por que vocês não continuaram curtindo tudo aquilo? Eu moro num lugar, rapaz, a madrugada toda, até 4h30 da manhã, tá lá. De manhã, são aquelas meninas assim, as pernas chegam até tortas, assim, balando, tremendo, olheira aqui. Não sei como é que elas não aguentam, tem que tomar mais alguma coisa para aguentar chegar no McDonald's e comer um sanduíche para ver se refazem as forças. Por que vocês não ficaram curtindo lá? Por quê? Fala no microfone aqui, por favor. Porque o pecado já não faz mais parte das nossas vidas. Mas rapaz, mas isso não é pecado. Não, prostituir não é pecado. Vai lá e pega uma menina lá, não é pecado mais. Tá? Não, Jesus já me salvou. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E eu sou livre, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Eu estou debaixo do arco da graça. Certo? Não. O que ele diz? Vai e não peques. Vai e não peques mais. Diz lá também: e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Amém? Continuem. Cadê aquele negócio todo que vocês estavam usando por aí antigamente? O que é que vocês puseram? Morreu? Você está falando comigo aqui, como é que morreu? Aleluia! É o novo homem. Jovens, estudem, preparem-se. Vocês serão os futuros pastores. Vocês serão os futuros missionários. Porque muitos que estão por aqui às vezes não querem isso mais. Mas sabem, pode sentar, muito obrigado. O anjo do Senhor veio aqui hoje e arrombou a parede, sabia? Abre um buraco nessa parede. Tem uma porta lá. Espia. Não. Espia só o Big Brother. Ó, como é que tem ele aí, está muito conhecido, está vendo? Eu já tenho visto fotos, né? Fotos de pseudo-evangélicos, né? Que estão celebrando festas, como se fosse um ambiente de Big Brother. Mas vem cá, Big Brother é prostituição pura e explícita. Os próprios dirigentes estão assustados com o que está acontecendo. Não, mas agora tem um casal aí, eu li esses dias porque eu precisava ficar mais instruído para falar com vocês, né? Tem um casalzinho lá que tomou conta de tudo. E agora, caramba, mas eles não são moleza.
tudo que você puder imaginar, que acontece aí, por aí, não sei aonde, acontece lá. E você que diz que é irmão, que é servo do Deus vivo, você está curtindo tudo isso? Você acha que o Espírito Santo habita na sua vida? Ó, tá como aquele, tá lá como aquele, não, mas não cai não, pode deixar. Aqui balança, mas não cai. Tá como aquele anjo que está lá na porta, né? A porta da casa de Deus, de um lado do outro, desafiando a Deus. Lembraram? Estão lembrando, né, da Sera que está lá na porta do templo, confrontando, olho no olho. Mas o diabo é sem vergonha, ele não olha no olho da gente, não. Eu quero sabe, vou te contar um segredo. Quando eu quero saber que alguém está falando a verdade, eu nem digo, olha no meu olho. Não escapa. Não escapa. Vamos terminar essa pregação, pastor Reuel, e vamos ver se eu consigo ir embora. Vamos lá, verso seguinte, verso 17, nós já lemos, não foi? Verso 18. Pelo que também eu os tratarei com furor. Meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Puxa vida, e a graça que basta. Mas até a graça que basta tem limite, sabia? A graça que basta tem até limite para o namorado que só namora dentro do quarto, dentro de casa. Não, está dentro de casa, está tudo bem, fecha a porta. Eu creio nessa graça que basta para o pecador que confesse que abandona os seus pecados e muda de vida. Sabe, só existe um remédio para esse país, o Brasil. Primeiro, arrependimento, confissão, mudança de vida, devolução do roubo, cadeia, direitos políticos cortados por 20 anos. Às vezes tomam vergonha. Mas nem cadeira elétrica dá jeito. Porque está escrito aqui, ó. Terrível. São terríveis no seu coração. É a iniquidade. A palavra grega, porneia. Essa palavra grega significa tudo que você quiser entender nessa área da impureza humana, em relação à maldade da mente humana, em relação às maquinações do pensamento, em relação à prática destes pensamentos, em relação à vivência desses pensamentos. Seja dos solteiros, seja dos casados. A impureza, diz a Bíblia, é a mesma. Porque a Bíblia nos tem chamado, a palavra de Deus, a respeito, ao respeito, a consideração.
a dignidade. Drogas, alcoolismo, prostituição, isso não é nada não. Pior é o que está aqui, muito pior. E é isso que estava dominando a mente daqueles sacerdotes, infelizmente, que estavam ali no templo. Agora, para encerrar mesmo, a partir do verso 9, do capítulo 9, que eu não vou parar a minha pregação nesse ponto. Eu tenho que dar um jeito, né? Então, vamos adiante. 9:1. Se alguém tiver necessidade de sair, não fique preocupado. Não vou ficar zangado se você sair agora. Às vezes tem pessoas que precisam, têm necessidade de se retirar, tudo bem. A menos que for para o protesto. Mas se for para o protesto, aí o problema é seu. Pois bem, então veja lá o verso 9. Então ouvi em alta voz: chegai-vos, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, aquela porta que nós vimos no começo. Cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles um vestido de linho, com estojo de escrever na cintura. Entraram, se puseram junto do altar de bronze. O altar de bronze era onde se fazia os sacrifícios, não é mesmo? Já estudamos isso também aqui. Verso 3. A glória de Deus se levantou do querubim sobre a qual estava indo a entrada da casa. E o Senhor, na semana que vem eu vou mexer mais com esse pedacinho aqui. E o Senhor clamou ao homem de vestido de linho, que tinha estojo de escrever na mão. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal na testa. Quem é esse homem vestido de linho? Pode falar. É Jesus. Não é isso que está escrito no Apocalipse? Que ele tem na sua coxa, sobre o seu vestido, escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele veio de linho branco vestido. Pois bem, então isso aqui é uma visão, claro. E nessa visão, o que ele diz? Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca cada um o sinal dos homens, marca um sinal na testa dos homens que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem no meio dela. Você pode voltar também, se quiser, lá no Êxodo capítulo 12. Lá está escrito sobre aquele anjo de Deus que viria, o anjo vingador. E a palavra diz lá: aquele umbral de porta que estiver marcado com o sangue do Cordeiro, por estes e acima destes, o anjo vingador passará. Ok? Ou esqueceram? Eu acho que vocês esqueceram. Tem gente olhando para mim com a cara que não estou entendendo nada. Então vamos lá. Êxodo. Vocês mesmos estão determinando, né? Então vamos lá. Êxodo capítulo 12.
verso 7. Todos já acharam? Então leiam comigo. 1, 2 e... Tomarão do sangue e o porão em ambas os umbrais e na verga da porta, nas casas que o comerem. Comerem o quê? Aquele pão asmo, aquela celebração que aconteceu para eles poderem sair. Naquela noite comerão a carne assada, não é carne podre. Comerão daquela carne assada no fogo, o fogo do Espírito Santo. É isso aí. Com pães asmos e ervas amargas. É a Páscoa de Deus. Amém. Mas essa história não termina aí. Infelizmente, leia o verso 6 também. 12, 6. Êxodo 12, 6. Aliás, não, perdão, eu falei errado. É aqui é o 9. O Ezequiel, capítulo 9. O que é que ele diz lá? Olha, ele manda arrasar, terra arrasada. O dia que Sodoma e Gomorra caíram, todos morreram. Certo? Mas ninguém fala, não. Quando as cidades de Sodoma e Gomorra caíram, quem escapou? Ninguém escapou. Só Abraão escapou porque era justo, e os outros pereceram. Pois bem, o Brasil está desse jeito, e eu acho que as nossas igrejas também. E só tem uma saída: sangue do Cordeiro. Amém. Vamos ficar em pé, vamos encerrar. Aleluia. No próximo domingo, eu acho que vocês não vão nem voltar aqui domingo que vem, mas eu vou fazer um apelo. Volte domingo que vem, porque no domingo que vem eu vou falar assim sobre o tema como o Espírito de Deus se afastou. Ou, quando o Espírito de Deus se vai. Quando a glória de Deus sai da igreja. Pelo amor de Deus. É melhor morrer. Mas todo esse passeio tétrico no templo foi para Deus mostrar que o Espírito Santo não vai ficar onde há toda essa corrupção. Que o Espírito Santo não habita nesse lugar. Que o Espírito Santo só habita onde prevalece o sangue de Jesus. Amém? Vamos orar? Comece a orar. Espírito Santo, toca na vida de cada pessoa que está aqui. Que aquele anjo de Deus que vem com o toque de Deus, aquele anjo que traz a marca de Deus, esse que a Bíblia chama de varão vestido de linho, esse homem de fogo, Senhor, marca a nossa vida com o sangue de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos orar, levante bem a sua mão, comece a orar. Sangue, bendito sangue, sangue de Jesus,
O sangue de Jesus foi derramado por mim, por ti, por todos nós. Seja bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós, pecadores, verteu. Sim, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Pode cantar, Silas? Pode, então vamos lá. Alveci, sabe? Ótimo, então vamos lá. Amém, continue orando, continue orando. Olha, tome posse do poder do sangue de Jesus. Vamos ficar na igreja, meus irmãos, enquanto nós podemos, sabe? Eu acho que do jeito que as coisas andam, dentro de pouco tempo nós não vamos poder nos reunir do jeito que nós reunimos, não. As coisas vão apertar muito, vai ficar muito difícil. Só o poder do sangue de Jesus. Seja bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito teu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que dão salvação, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa, quão espinhosa coroa, que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas, ó, quão profundas as chagas, que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas, eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. A igreja pode cantar, alvo mais, aleluia.
Oremos juntos, vamos dar as mãos, vamos fechar os corredores. Quem já ficou aqui até agora fica mais 5, 10 minutos, sem dúvida. Oremos juntos. Senhor Jesus, nós cremos na Tua palavra. Nós sabemos que ela é a revelação de Deus, porque ela traz paz para a nossa alma, traz alegria para o nosso coração, ela renova a nossa vida, ela conserta o nosso ser interior, conserta a nossa alma, conserta os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desvios, conserta as nossas paixões escravizadoras. Espírito Santo, purifica-nos, 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 para que o Teu Espírito Santo continue conosco. Senhor, nós não admitimos confronto entre o inimigo e a glória de Deus na Tua casa. Abre o átrio do Senhor, abre os espaços da casa de Deus, santifica o altar, purifica os que neles põem seus pés, guia, Senhor, as nossas vidas e usa-nos, ó Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Teu Espírito Santo. Guia-nos, Senhor, nos Teus santos caminhos, e que nos leves a um passeio pela casa de Deus, não para ver as iniquidades, as abominações escondidas, mas que Tu nos leves, Senhor Deus, a um passeio, a um tour da graça, a uma viagem do Espírito, nas asas dos querubins, nas rodas do Espírito de Deus, que tudo enxerga, que tudo vê, que tudo discerne. Espírito de vida, Espírito de alegria, Espírito de paz e de libertação. Senhor, abençoa a minha vida, a minha vida. Põe a mão sobre o seu peito, sobre a sua cabeça, como você achar melhor. E olha, Espírito de Deus, purifica a minha vida, purifica a minha vida, santifica a minha vida. Há coisas que eu não posso, são muito fortes para mim, e eu não tenho forças de mim mesmo, mas Tu tens, o Teu Espírito tem. Que venha sobre mim, que caia sobre mim a mão do Senhor, e Ele me tome, e Ele me levante, e me erga, e me use para a honra, para a glória do Teu santo nome, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã. Agradeça a Deus pela palavra nesta manhã. Se neste sangue lavado, mais salvo que a neve serei. Amém, amém, amém. Um momentinho aí. Dá um stopzinho aí, um minutinho só. Nós, enquanto eles cantam, nós vamos trazer nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu estou fazendo para nós ganharmos tempo. O musical fica para a próxima semana. Amém? Então vamos lá, por favor. Contribua, cada um contribua segundo o propósito do seu coração.
que não haja. E seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilhas desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Vamos encerrando o nosso culto. Assim, olha, está conosco hoje a irmã Berenice Marques. A Berenice é praticamente um dos fundadores da nossa igreja de Peniel lá em Nova York. Está conosco hoje, vai ficar mais umas 2 semanas. Que Deus abençoe. Cadê a Berenice? Onde é que está a Berê? Onde é que está a Berê? Sumiu, mas ela está aí sim, tenha certeza. Amém. Deus abençoe você, Berenice. Eu não vi ainda não, mas aonde? Berê, você está diferente hoje, viu? Amém. Levanta a sua mão, vamos agradecer a Deus pelas bênçãos dessa manhã. Aleluia. Vamos orar agradecendo por tudo que o Espírito Santo nos tem dado, falado. Olha, são mensagens duras, viu? Mas são mensagens do Espírito Santo, tenha certeza. Pastor Reuel já emagreceu 5 quilos, tá bom? Já consegui mais 2 essa semana, estou melhorando. Mas depois vocês vão saber da história completa. Depois. Ainda não chegou a hora. Vamos orar. Vamos orar, levante suas mãos. Vamos agradecer a Deus. Que o Espírito Santo nos abençoe. Que Ele nos leve em paz. E aquela mão, viu? Aquela mão poderosa fique sobre a sua cabeça. Amém? Vá com a mão poderosa do Espírito Santo sobre a sua cabeça. Fique livre da influência dessas coisas que estão rolando por aí. Pelo amor de Deus. Eu não quero ver membro da igreja Peniel enfiado, desculpa a linguagem chula, né? Mas eu não quero ver membro da igreja Peniel envolvido dessas bobagens, não. Satanás está fazendo a cabeça das pessoas, está envolvendo as pessoas. Tem um novo evangelho rolando por aí, e esse evangelho novo está derrubando muita gente, e vai levar muita gente para o inferno. Vamos salvar, está escrito aqui, vamos salvar essa geração da corrupção do mal, porque o fim
dela está marcado. Só escapa quem tem a marca na testa, o sinal do sangue, a bênção de Deus. E você tem. Você tem Jesus. Você tem a bênção de Deus. E esta é a sua alegria. Hoje começaram aqui falando, posso trazer à memória tudo aquilo que me deva trazer esperança. Nós não temos só esperança, não. Nós temos certezas, convicções, bênçãos de Deus, permanentes, duradouras, que não têm fim. Amém? Levante sua mão, vamos orar encerrando o culto esta manhã. Pastor Cláudio, venha orar para nós, por favor. Pastor Daniel, venha dar a bênção apostólica. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que o Senhor não muda, ó Deus, e o Senhor também não erra. Continua, Senhor, abençoando a Tua igreja, a Tua obra. Nós te agradecemos por tudo que ouvimos o Teu Espírito Santo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos nós e com todo o povo de Deus na terra, desde agora e para sempre. Muito obrigado. Obrigado. O teu sangue garante a vitória, Jesus. Garante a vitória. Teu sangue garante a vitória, Jesus. Garante a vitória. O teu sangue garante a vitória, Jesus. Garante a vitória. O teu sangue garante a vitória, Jesus. Garante a vitória.